Gente, quem tem pergunta já começa a anotar, não faz agora, né? Já começa a anotar que depois o prof vai aqui transcrever tudo para nossa prancheta e mandar para o Pedro. Hoje nós vamos falar com Pedro Pereira, do canal Mestre Bonsai. O cara é muito fera e o nosso papo de hoje é sobre pasta cicatrizante. Embora poderíamos falar sobre qualquer coisa da área, porque o Pedro ele é mestre em botânica e trabalhou em várias áreas sobre isso daí, estudos e tudo mais, né? E ligado sempre ao bonsai. Então eu vou daqui a pouquinho já chamar o Pedro. Mestre Bonsai, tá aqui. Então eu vou apresentar direitinho, meu amigo. E aí, pessoal? Ah, boa noite, meu amigo. Boa Então, noite! então tá, os Acer Palmatum estão tudo vermelhinho em Manaus. Tudo vermelhinho. Manaus com o Monte Fuji. Olha só, esse aí é um monte Manausius. Como é que vai, meu amigo? Tudo certinho? Ah, tudo certinho. Está Ah, muito que bom. calor aqui. Tá, pá, cara. Hoje, ó, vou te falar que normalmente, um pouco mais antigamente, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, existia aqui em Floripa o veranico de maio, né? Aquele verãozinho atrasado que dava, depois de vir o frio, ele vinha do nada e ficava assim. Agora, existe uma semana de frio, mais ou menos, que vai até uns 10 graus, às vezes vai menos, mas mais ou menos isso aí, e depois é veranico direto. Agora Hum, chegamos a 30, 31 graus aqui, cara, tu imagina só? é, Então não tem mais frio. De vez em quando vem frentes frias, assim, né? Que vem o exato. vento sul, que vem lá da parte do sul mesmo, aí dá uma esfriada no tempo, se pega chuva, mas fora isso, é calor o tempo todo. Bem, estamos agora com pouco tempo ainda, então tá tranquilo. Deixar o pessoal entrar mais um pouquinho. Deixa eu apresentar então meu amigo de forma formal, embora aqui seja um papo informal. O Pedro Amorim Pereira, como eu falei antes, ele tem o canal Mestre Bonsai, né? O canal Mestre Bonsai no YouTube, gente, tem mais ou menos uma pegada do que eu estou fazendo aqui em lives do Bonsai Consciência. Então, o Pedro, por ser mestre em botânica, ele tem muito conteúdo realmente baseado em ciência, em coisa de quem está sabendo o que está falando, né? Então, quem gosta dessa pegada, que está aproveitando estudar sempre comigo aqui no Bonsai Consciência e tudo mais, vale muito a pena e tem a obrigação de ir lá no canal Mestre Bonsai no YouTube, depois, bem, quem sabe, só chegar lá, Mestre Bonsai, vai ver lá o canal do Pedro, já curte o canal, já se inscreve, já aciona o sininho, né? Lá, porque é um canal, vamos dizer que é um canal irmão do canal Como Fazer Bonsai. Pedro é meu amigo há bastante tempo, eu aproveito bastante do Pedro, porque eu fico mandando pergunta o tempo todo para algumas coisas que a gente sempre tem dúvida e ele está sempre bem disposto a ajudar, bastante até, né? Às vezes eu incomodo bastante, ele manda um monte de áudio, ajuda muito aí nós nos estudos. Então, o Pedro é um cara que está fazendo hoje com a gente essa live sobre pasta cicatrizante, inclusive porque ele já trabalhou em empresas contratado para fazer, né, elaborar pasta cicatrizante. Desenvolver do E zero. nada, antes de mais nada, então conta essa história para nós aí, Pedro, mais ou menos só, né, dá por cima assim, o que foi, como é que foi, o que tu trabalhou, por favor. Grande Pronto, abraço, seja bem-vindo. obrigado. A parte da pasta cicatrizante, a minha formação é uma grande parte laboratorial. E, portanto, eu tenho grande facilidade, porque se conhece os componentes, em desenvolver produtos sem precisar de os ter disponíveis num laboratório. Basicamente é a mesma coisa que fazer uma fórmula e nós sabemos que se juntarmos todos aqueles componentes de uma fórmula, sabemos que vamos obter um determinado resultado. Pasta cicatrizante será mais ou menos um pouco isso. Quando eu estava em Portugal ainda, eu
tive vários contratos de empresas que eu não posso referir o nome porque são concorrentes entre si, e aquilo que eu fazia era descobrir como melhorar uma pasta cicatrizante que a empresa já tivesse, ou seja, eles dizem quais são os componentes e eu tento trabalhar à volta disso, ou então fazer uma pasta cicatrizante do zero. Isso começou a ser algo que acontecia muito por causa de, na Europa principalmente, existe aquela preocupação de que os componentes utilizados devem ser biológicos, deve ser algo que não seja sintético. Por exemplo, antigamente utilizava-se muito pasta cicatrizante à base de petróleo. O petróleo é bem conhecido pelo facto de que, ao decompor, acaba mesmo prejudicando as plantas. Mas como eram utilizados principalmente em pomares, eles não se preocupavam muito com isso. Só que, com o desenvolver das situações, eles foram obrigados a fazer novas pastas cicatrizantes. E aí entrei eu. Eles conheceram-me através da universidade, viam as minhas notas, viam os meus trabalhos, os trabalhos publicados, então eles ficaram curiosos, falaram comigo, eu fiz um pequeno teste, estilo um envio de uma pasta cicatrizante muito simples, que até fazia atualmente, aliás, que fazia naquela altura para os meus bonsai. Eles gostaram, a partir daí eu fui contratado para desenvolver em detalhe. Então pronto, basicamente é juntar componentes, mas saber o que é que aquilo vai fazer à planta. Tem que haver sempre uma grande preocupação em que o componente utilizado não deve prejudicar a planta, não deve prejudicar a cicatrização. E depois existem regras. Claro que a experiência, por exemplo, que eu tive com bonsai veio a ajudar muito, mas muito mesmo. Porque geralmente aquilo que se vê é muitas receitas caseiras aí na internet, em que o que acaba por acontecer é nota-se que a pessoa ou as pessoas não têm a experiência na fisiologia de uma planta, seja ela qual for, porque as plantas, antes de mais, são água, é carbono e água, podemos simplificar muito à base disso, e então nós temos que nos preocupar com essa parte. Tá certo, então entrando nisso daí, eu queria que tu fosse mais específico assim, então, para que serve realmente uma pasta cicatrizante? Ok. A pasta cicatrizante serve, tem como função ajudar a planta a criar um calo de cicatrização e esse calo continuar sempre a crescer. Ou seja, quando nós fazemos um corte num ramo, quando fazemos um corte num tronco, ele fica com aquela área exposta. Se não pusermos pasta de cicatrização, o que vai acontecer é que a madeira que está interna na planta, o cerne, ele vai secar. Se secar, ele deixa de ter tantas propriedades de cicatrização como nós gostaríamos, porque está a secar todas aquelas áreas em que deveria começar a crescer calo, já está a ser prejudicado porque está exposto ao sol, está exposto aos elementos. Ao colocar pasta de cicatrização, há uma proteção dessa área. A proteção serve para incentivar a que um grau de umidade da própria árvore, não que nós sejamos a colocar, tem que ser da própria árvore, permaneça naquela área. Esse grau de umidade vai fazer com que a área de xilema e de floema não sequem completamente. A planta tem um mecanismo de defesa muito interessante, que é a planta detecta, que eu digo assim, detecta porque ela é um ser mecânico mais do que um ser vivo na maneira como nós entendemos ser vivos, não é? Mas ela detecta que de repente tem uma afluência de alimento ali e ele não tem para onde ir. O que acontece é, naquela área, há uma acumulação de hormonas de crescimento, de desenvolvimento, porque todos os ramos estavam a crescer e, portanto, essas hormonas já não vão lá para cima, já ficam incluídos naquela área de cicatrização, pronto, uma série de coisas assim desse género. E
o que isso vai fazer é que essa acumulação, se secar, desvanece. Mas se tiver a pasta de cicatrização, há uma acumulação, então ele cresce. E aquele bocadinho de crescimento que nós vemos em muitos bonsais que se fazem aí, que já há muita gente que mostra, está a cicatrizar bem. Pronto, nota-se aquele caldo de crescimento. Sem pasta cicatrizante, pode ou não crescer nada, não pode não criar calo e a planta começa a esburacar por aí, o famoso uro, começa a esburacar por ali fora, porque a madeira lá interior apodrece, ou então realmente começa a cicatrizar. Só que sem pasta de cicatrização ele vai só até uma parte do caminho e fica, depende do tamanho do corte. Depois a pasta de cicatrização também faz algo interessante, que é a madeira no interior que está morta. Portanto, nós temos a parte de exterior de casca, depois temos o xilema e o floema. No interior tem o cerne, aquela parte interior da madeira. Essa parte interior da madeira costuma-se dizer que é madeira morta. Basicamente é ela, não transporta comida, não transporta nada, está lá, está estática, serve principalmente para suporte. O que é que acontece? Se essa parte interior secar, começa a secar a partir da área de corte para baixo, o que vai acontecer é ela começa a criar fungos, começa a apodrecer. Ok, essa é a segunda parte de uma pasta de cicatrização. Ela deve ser antifúngica, um pouco inseticida, mas geralmente mais antifúngica. Porque se essa madeira começar a morrer, a parte de cicatrização vai ser atacada por fungos também. Então tem que haver uma proteção. É a segunda parte importante de uma pasta de cicatrização. A pasta de cicatrização também deve conseguir resistir aos elementos. Ou seja, se nós, por exemplo, não temos pasta de cicatrização, queremos usar a pasta de cicatrização, pasta mais simples que existe no mercado é pegar numa vela, geralmente a cera de abelhas é melhor, mas pegar numa velinha e pingar em cima de toda a área que foi cortada, deixar cair cera ali. Ok, essa será a mais básica que existe. O que é que acontece? Com os elementos, se for muito quente, ela tem tendência a escorrer, se for muito frio, ela tem tendência a estalar. Ou seja, ela não vai fazer a função dela de proteger a área de corte. Claro que ela não é antifúngica, daí que eu falei na cera de abelhas. A cera de abelhas é boa porque ela é ligeiramente antifúngica. Então o que acaba por acontecer é que se vai estalar e assim, perdeu aquela função que existiria para se proteger a área. A pasta cicatrizante não instala. Uma boa pasta de cicatrização tem que ficar agarrada na área de corte, permitir que a planta desenvolva, ou seja, se a planta empurra a pasta cicatrizante, ela vai por ali fora, portanto ela deixa, a pasta cicatrizante tem que deixar crescer, mas ao mesmo tempo tem que ficar agarrada para não sair, sem escorrer e sem quebrar. Pronto. Existem assim uma série de fatores importantes, geralmente quando uma empresa me contrata, eles mesmo costumam dar uma lista do que é que aquela pasta cicatrizante quer. Eles geralmente veem, isto é principalmente os lavradores é que pedem, mas agora começou a aparecer a parte de bonsai e eu já tenho, por exemplo, uma empresa japonesa que está a pedir-me ajuda num determinado componente porque ele é artificial e então eles querem substituir. Só que eles ao substituírem vai acontecer isso. Deixa de haver aquela proteção que existia antigamente. Então é isso que tem que se ter cuidado. A pasta cicatrizante tem que nos permitir que a planta se desenvolva, cresça, cicatrize, fique protegida e não exista stress para a planta. Entendi. Legal. É legal essa preocupação em usar produto orgânico, né, para fazer a pasta. Isso aí é uma coisa que se usa em todas as pastas cicatrizantes, assim, que a gente conhece mundialmente falando, ou muita gente usa também, tipo as que são fabricadas mais aqui no Brasil, e também trabalha com produtos inorgânicos? Por aquilo que eu tive conhecimento, a grande maior parte das pastas cicatrizantes, grande maior parte não existem muitas. No Brasil
sem ser para bonsai, se forem as de pomar e assim, só existe uma marca que faz, não existem mais. Ou pelo menos que se considere pasta cicatrizante, porque depois existe o outro fator que é uma pasta selante, que eu já vou falar nisso. Mas a pasta cicatrizante só existe uma empresa a fazer e ela é à base de petróleo. Ou seja, funciona, não sei o petróleo que eles estão a utilizar, portanto não é uma empresa com quem eu esteja a partilhar dados, não é? Mas sei que eles utilizam petróleo e sei que, por exemplo, mancha a madeira, que é algo que para nós, por exemplo, em bonsai, isso não deve acontecer, que estraga o próprio bonsai. Mas para pomar não existe essa preocupação. Agora, o que acaba por acontecer é que a maior parte do que acontece aqui no Brasil são as pastas, são as pastas selantes. São pastas que se colocam na área de corte e é para esquecer. Basicamente é só para não haver ataques de fungos e a madeira não apodrecer tanto, mas não querem saber da cicatrização. Qual é isso? Essa eu ia te perguntar. Qual é a diferença básica, né? A gente já conversou, já fez vídeo sobre isso, mas aqui a gente tem que ter uma coisa bem ampla. Pelo menos é o objetivo. Temos uma hora para bater papo sobre isso. Qual a diferença básica? E às vezes se tiver alguma coisa mais específica também da pasta cicatrizante para a pasta selante. Antes de tu responder, eu quero dizer que eu estou anotando as perguntas que o pessoal está fazendo aqui e lá no final, eu tendo tempo, a gente vai responder todas as perguntas que foram feitas aqui, tá? Então todo mundo que está fazendo perguntas hoje a respeito exatamente da pasta cicatrizante e outras coisas hoje não dá para responder, né, gente? Porque o tema é um, então será respondido depois. Vamos lá, bora lá então, Pedro. A diferença entre pasta cicatrizante e a pasta selante, basicamente são duas as grandes diferenças. A grande diferença é que a pasta selante serve, como o nome indica, para selar, serve para cobrir a área de corte e a preocupação basicamente é essa. Ela tem que ficar coberta para que a madeira não apodreça, mas não tem outra finalidade. A pasta cicatrizante permite a cicatrização da área de corte. Ela acaba por fechar. A pasta selante também tem, geralmente até não é pasta, basicamente acaba quase por ser uma tinta. Será errado chamar-lhe pasta, porque aquilo basicamente é aplicado até com um pincel. Enquanto que a pasta cicatrizante é aplicada com um pincel, mas é uma coisa pastosa. A pasta selante é geralmente uma tinta, é muito parecido com uma tinta. Eu não vou estar a referir marcas, mas, por exemplo, aqui no Brasil utilizam algo que é uma tinta que é aplicada nos carros, por baixo dos carros, para proteger da umidade. Okay? A pasta selante que se aplica cá funciona muito parecido com isso, com essa tinta. Pasta selante, geralmente não existe muita preocupação se vai queimar a área de cicatrização, se vai queimar internamente alguma coisa na planta ou se vai envenenar até a planta. Eu já reparei que, pelo menos cá, não existe essa preocupação. Enquanto que a pasta de cicatrização, temos que ter mais essa preocupação. Mas a diferença, basicamente, acaba por ser essa. Não existe uma preocupação da forma como a planta vai funcionar depois da aplicação na pasta selante. Colocar, é só para não cair umidade ali, não terem muitos problemas para já. Geralmente utiliza-se a pasta selante é mais para pomares. Eles sabem que, por exemplo, uma macieira vai produzir durante 10 anos, ao fim de 10 anos eles cortam-na e plantam outra. Então não vale a pena para eles estarem a gastar dinheiro numa pasta cicatrizante. Então, Sim, muita coisa, né? É muita coisa. Imagina um pomar de maçã, onde eles têm que podar ela tudo. Centenas, milhares de árvores. Exato. Como é que vai ter que ter alguma coisa mais interessante ali. A diferença acaba por ser económica também, porque a pasta cicatrizante é capaz de custar 10 moedas e eu dou a dizer moedas porque somos internacionais, não é? Claro. E uma pasta selante é capaz de custar uma moeda. Pronto, a diferença é essa.
Portanto, às vezes uma pessoa tem que procurar a ver o que é que nos interessa para melhorar a situação.